no nosso serviço a Deus. Salmos 116, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vamos ler juntos, irmãos? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Irmãos, tudo de bom que nós temos, tudo de bom que nós recebemos, sem dúvida nenhuma, vem do Senhor. Esse é um reconhecimento que todo crente tem. Não há nada bom que venha de nós mesmos ou do nosso esforço. Tudo vem do Senhor. Ele é quem abençoa a nossa vida, e dele é o mérito pelo que de bom acontece conosco. Também por isso, não há nada de bom que nós possamos oferecer a Deus que seja propriamente nosso, a não ser qualquer coisa que Ele mesmo tenha nos dado. Se temos qualquer coisa para oferecermos a Deus, precisamos reconhecer que veio de Deus. Salmista Asaf já dizia: Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. É tudo de Deus. Irmãos, não é só de Deus quem reconhece o senhorio dele. Tudo é dele, até os rebeldes são dele. Deus é Senhor sobre tudo. Queria ler com os irmãos, livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Abram, por favor, versículos de 10 a 14. 1 Crônicas 29, 10 a 14. Diz assim: Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, todamos. Numa versão, da tua mão, todamos. Ele reconhecia, Davi, que a grande oferta que eles tinham recolhido para a construção do templo, de maneira que tinha sobrado, mais do que ele tinha planejado recolher, tudo era de Deus e só estava ali porque Deus tinha concedido. Então ele declara a Deus: eu sei que o que eu estou dando já é do Senhor. Eu peguei da mão do Senhor para dar de volta. Essa é a ideia dele. Da tua mão todamos. Salmista que nós lemos, ele queria ser grato a Deus pelas bênçãos, mas ele esbarrava nisso. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Porque tudo que eu tenho já pertence a Deus. Tudo é dele. Primeira conclusão do nosso texto é que para oferecer a Deus é preciso, primeiramente, receber dele.
quer oferecer a Deus, primeiro precisa receber dele o que ele tem para dar. Que darei? Eu darei aquilo que Deus me der. Irmãos, muita gente quer oferecer a Deus culto, mas não pode fazê-lo, porque não está dando a Deus o que Ele deu para ser dado a Ele, ou devolvido a Ele. Existe a provisão divina. Deus provê as nossas necessidades, e Ele provê até aquilo que eu devo dar a Ele. É Ele, Deus, quem provê. Tem muita gente que procura ter mérito para a salvação. Querem conquistar a salvação pelos próprios méritos. Mas conquistar a salvação pelos próprios méritos é desprezar a providência de Deus. É desprezo da providência de Deus querer conquistar a salvação pelos próprios méritos. Tem pessoas que querem alcançar a salvação por meditações e acham que, anulando a mente, podem se aperfeiçoar de alguma forma para alcançar a salvação. Isso é desprezo da providência divina. Outros querem conquistar a salvação pela prática de boas ações. Isso é desprezo pela providência divina. Porque nada que nós possamos oferecer a Deus, que não seja o que Ele deu, Deus quer. Porque tudo vem dEle. E Ele diz como deve ser. O salmista não foi precipitado assim. Ele compreendeu que nunca poderia se tornar merecedor do céu. Nunca. E ele clama com essa pergunta: que darei? Que darei? Porque não há o que eu faça. Não há nada dentro de mim mesmo para oferecer a Deus. Não há nada que seja propriamente meu, que eu possa conquistar o coração de Deus. E ele entendeu que nada ele poderia fazer para entregar a Deus em culto. Então, ele já era grato a Deus por reconhecer que a vida dele subsistia pelo poder de Deus. E faz essa pergunta: que darei? Essa pergunta, ela tem a intensidade de um contraste muito grande. O contraste da grande consciência de que devia dar algo grandioso a Deus e o denso vazio de quem não encontra nada para oferecer. Eu tenho que dar algo grandioso a Deus, mas eu não tenho nada para oferecer. Ele sabia que não tinha o que dar. E ele conclui como Jesus. Jesus uma vez ensinou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só os pobres de espírito têm o reino dos céus. Irmãos, pobre aqui, pelo que o mundo não entende isso, né? As pessoas que eles desprezam, eles dizem que são pobres de espírito. Mas os verdadeiros pobres de espírito é o que Jesus quer. E pobre aqui é uma palavra para mendigo que não tem recurso para nada. Porque tem o pobre, como nós, que tem uma pobreza para administrar. Né? Você administra uma pobreza. Né? Mas o pobre aqui não tem nada para administrar. Nada. É o miserável. E Jesus diz que tem o céu quem reconhece que não tem nada para oferecer a Deus. É esse que tem o céu. O salmista já tinha entendido. Eu sou pobre e necessitado. O que darei ao Senhor por cuidar de mim? Então, a primeira conclusão foi: para oferecer a Deus, é preciso, primeiramente, receber dele. A segunda: para oferecer ao Senhor, é preciso receber o que Ele quer dar, a salvação. Ou ainda, só oferece culto ao Senhor
quem recebe a salvação. Eu não sei se todos percebem a seriedade disso. Tanta gente quer cultuar a Deus, mas não se avaliou ainda ser salvo. Só pode, só consegue, só é capaz de oferecer culto a Deus quem recebe a salvação de Deus. Salvação é para ser recebida, não conquistada. Por isso, a escolha do verbo que o salmista fez: tomarei o cálice da salvação. Salvação é para ser recebida, porque ela é ofertada, oferecida por Deus a nós. Tomarei o cálice da salvação, portanto não tem mérito. Tem uma escolha. Tem uma escolha de algo que foi oferecido por quem tem todo o poder de nos oferecer. Tem o receber ou rejeitar, mas não tem conquista. Tomarei o cálice da salvação. Paulo disse que a salvação, o apóstolo, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu conheço 3 cálices na Bíblia, pelo menos esses 3. Vamos conferir o primeiro em Apocalipse 16, 19. Vamos abrir lá. Apocalipse 16, 19. Apocalipse 16, 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Esse é o primeiro. Eu tenho visto alguns tolos na internet dizendo que Deus não tem ira. Deus não é bom? Eu era um aluno da primeiro grau na época, primeiro grau, né? Hoje é ensino fundamental, e um colega, muito amigo meu em sala de aula, ele falou assim: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não é amor. Ele não entendeu o caráter de Deus, não tinha entendido naquela época. Porque amor sem justiça não é amor, né? Imaginem, se Deus não fizesse justiça ao injusto, onde estaria o amor ao injustiçado? Amor sem justiça não é amor. E Deus tem ira contra a injustiça e contra os injustos. Primeiro cálice é o cálice do vinho do furor da ira de Deus. O segundo cálice que eu conheço na Bíblia está em Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39 diz assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O segundo cálice que eu conheço é o cálice da morte de Cristo. Ele recebeu a morte em nosso lugar. Aquela ira que Deus tem contra o pecado precisou ser direcionada para Jesus, para a nossa salvação. Cálice da morte de Cristo. E o terceiro cálice, Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue,
que é derramado por vós. O cálice da salvação, simbolizado na ceia. Salvação que é dada por um pacto que exigiu o sacrifício de Cristo. Nós, diante da obra de Cristo, nós recebemos, nós tomamos esse cálice pela fé. E não estou falando do símbolo, mas da coisa em si, quando cremos. Quando nós recebemos a Jesus Cristo pela fé, no dia que nos convertemos, nós tomamos o cálice da salvação e lembramos disso toda vez que nós comemoramos a ceia do Senhor. A salvação de Deus, então, nos coloca em condição de oferecermos culto a Deus. Essa é a condição de nos apresentarmos a Deus. Tem pessoas que lêem esse salmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aí pulam para um outro texto, que eu esqueci a referência, que no seu contexto diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Está fora de contexto. Irmãos, uma pessoa que quer dar ao Senhor por todos os benefícios que Deus lhe tem feito, o seu próprio coração, só vai encontrar de Deus a rejeição, porque não adianta oferecer a Deus um coração impuro, que antes não recebeu a Jesus. Deus só pode receber um coração purificado pelo sangue de Jesus. Por isso o salmista disse, ao perguntar, que darei? Primeiro ele respondeu a si mesmo, tomarei o cálice da salvação. Abraão teve uma ordem terrível de matar Isaque. Os irmãos sabem a história. Era um culto que ele daria a Deus. Deus pediu uma oferta. E culto basicamente é oferta. Porque oferta é aproximação. Oferta é aproximação. Isabela está cansada de ouvir uma história que eu vou contar agora, até porque ela viveu essa história, né? O meu sogro era muito bravo, né? Metido a bravo, mas não era. Mas queria assustar quem se aproximava, né, da filha, muito bravo. E os jovens tampem os ouvidos, que eu estava namorando a Isabela escondido do pai, mas a mãe sabia. A mãe sabia. A mãe era cúmplice, né? E aí, um dia, nós combinamos que eu ia falar com ele, né? E ele ficou vermelho e tal, mas enfim, não tinha o que fazer. E depois de resolvermos as coisas, ele foi lá no quintal, ele tinha plantado uma mangueira, e aquela mangueira tinha dado manga pela primeira vez, e tinha dado uma manga. Ele foi lá, arrancou aquela manga e me deu. Beleza. Estávamos nos aproximando, né? Eu fui em casa, meu pai tinha uns pés de maracujá no quintal, maracujá doce, já viram? Que dá maracujá maior. E ele tinha adubado bem, aquilo ficou grande. Aquilo come com colher, não faz suco. E eu peguei os maiores e levei para ele. Estávamos aproximados. Assim fazem os reis, as pessoas quando visitam umas as outras, elas levam na frente presentes. O que fez Jacó quando sabia que Esaú vinha com 400 homens para matá-lo no caminho quando ele voltava à terra do pai? Colocou na frente vários presentes, várias ofertas, porque oferta é aproximação. Quando os irmãos ofertam para a obra missionária, os irmãos estão aqui, mas pela oferta estão se aproximando dos perdidos, para conhecerem Jesus, né? O que Deus pede a Abraão? Abraão, eu quero ter relacionamento com você, então eu quero uma oferta. E a oferta é Isaque. A oferta é Isaque. Era o culto que ele ia dar a Deus. E ele obedeceu. Porque Isaque, tinha sido o que Deus lhe dera. Não foi? Ele esperou muito até que Deus desse Isaque.
E Deus deu Isaac, e agora Deus pede Isaac. E Deus diz: eu quero Isaac, eu quero, Abraão, de você o que eu te dei. E foi Isaac. Mas na hora de descer o cutelo, né, a faca lá, que já estava levantado, Deus deu um cordeiro em substituição. Irmãos, o cordeiro foi sacrificado também porque Deus deu. E Deus nos dá algo para cultuarmos a Deus, que substitui a nossa vida pecaminosa, que se nos aproximássemos de Deus com ela, nós que morreríamos. E nós não morremos por quê? Porque nós recebemos Jesus da mão de Deus, para oferecermos Jesus morto na cruz, para que Deus possa nos aceitar. E Deus deu aquele cordeiro, mas quando Deus o Pai entregou Jesus, Ele não teve como Abraão uma substituição, Ele teve que entregar seu filho em nosso lugar. Abraão deu a Deus o que recebeu de Deus, um sacrifício providenciado por Deus para a nossa salvação. Terceira conclusão e última, é que somente os salvos adoram a Deus. Então a ordem é importante que o salmista descreveu, ou deu a sua resposta. Primeiro tomou o cálice da salvação, depois invocou o nome do Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e depois invocarei o nome do Senhor. Agora, há culto a oferecer. Nós estamos aqui, irmãos, e podemos estar porque há culto, e há culto porque o sacrifício já foi feito, e porque nós já o recebemos pela fé e entregamos a Deus como a nossa oferta. Cristo é a oferta deste culto, que não é sacrificado de novo, que foi uma vez só, mas aqui a nossa fé apresentada a Deus é aceita como a Deus, como o sacrifício de Jesus que foi oferecido no Calvário naquele dia, porque a nossa fé mistura a nossa vida com Jesus ali, e Jesus é apresentado em nosso lugar. Deus só conta com a nossa adoração. E eu só queria dizer uma coisa: quer prestar culto a Deus e quer que o culto dele cresça? Faça novos adoradores. Façamos, né? Novos adoradores. Novas pessoas que também ofereçam a Deus, pela fé, o sacrifício de Jesus. Aí o culto cresce com esse serviço a Deus. Quando nós trazemos mais pessoas para Jesus e levamos Jesus ao coração de mais pessoas, Deus tem mais adoradores oferecendo a Ele a fé em Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Que Deus nos abençoe e devolva a palavra à dirigente.